Amigos, queridos irmãos, boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente volta, especialmente na data como a de hoje, onde toda a comunidade espírita comemora este momento de alta relevância para nós. Especialmente as casas coligadas de Leão Denis, que estão em festa, por justa razão. E certamente nós andamos vendo a programação, como já foi aqui dito. Já foram feitas algumas palestras falando de Leão Denis. E hoje nós vamos incorrer aqui num desafio a mais, que é falar algo diferente, possivelmente, de tudo aquilo que já foi dito até aqui. Mas antes de nós iniciarmos, gostaríamos também de lembrar que na próxima semana a doutrina espírita completa 162 anos. Para nós é uma grande honra estar em seus quadros como um pequeno colaborador, já que Deus espera de cada um de nós esta colaboração, pois que está respondida a questão 132 do Livro dos Espíritos, os dois grandes objetivos de estarmos encarnados aqui. Respondendo a Allan Kardec, eles disseram que o primeiro objetivo de todos nós é atingir a perfeição. E o segundo objetivo é dar a nossa cota de contribuição à obra de Deus na Terra. Então, por misericórdia divina, Deus tem enviado até nós esses espíritos diferentes de nós. Não são diferentes em sua natureza, em sua origem, pois que Deus nos criou todos da mesma forma, simples e ignorantes. Mas ele se faz diferença pela envergadura, pela maturidade, por onde já conseguiu atingir. E todos esses espíritos, quando passam pela terra, deixam marcas indeléveis, que permanecem por toda a posteridade. Vão se passar 92, mais 92 anos da sua passagem pela terra e tantos outros, e nós estaremos aqui relembrando os seus ensinos. Pois que a melhor forma de se homenagear alguém é lembrar da sua obra. Pois que o grande desafio de todos nós, ao lembrar de Jesus, é viver os seus ensinos. Então nós resolvemos fazer um pouco diferente. É homenagear Leão Denis, lembrar da sua obra. E quem foi este homem que conhecera o Espiritismo tão jovem, aos 18 anos de idade? Eu já fui conhecer já com uma idade bem mais avançada. E ele, naturalmente, a partir deste momento singular, que na verdade não encontrou, reencontrou-se, pois que todos nós aqui, uma boa parte de nós, no dizer de André Luiz, no livro Os Mensageiros, todos nós já travamos um certo contato com a doutrina espírita antes de reencarnar. Passamos, alguns de nós, por cursos regulares no plano espiritual. E nos comprometemos a desenvolver as atividades, as tarefas que precisam ser feitas para que a gente possa ter uma coisa que chamamos movimento espírita. O movimento espírita é o resultado de todas as atividades que cada um de nós, e a maioria de forma anônima, realiza, pois que dá este movimento. Então nós ficamos muito agradecidos por Deus se compadecer de nós e enviar à Terra esses espíritos que nos ajudam, que nos inspiram, que nos servem de exemplos. Esse, com certeza, não é um espírito como nós, volto a dizer. Pois que quando vamos buscar nos identificar dentro daquelas classes e ordens de espíritos, que estão apresentadas pelo nosso codificador entre a pergunta 100 a 113, ali são 3 ordens de espíritos.
às vezes a gente faz um esforço enorme para olhar para cima. Mas, obviamente, que primeira ordem, sem chance, né? Por enquanto. Classe única, espírito puro, somente Jesus na terra. Aí a gente se investe. E a gente tenta se achar na segunda ordem. Espíritos bons, de um modo geral. E ali 4 categorias. Espíritos bons, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e superiores. Procurem lá a definição desses espíritos. Dificilmente nos encontraremos lá. Ainda que possamos sim reconhecer que já somos capazes de algumas atitudes no bem. Mas para estar classificado como bons, nós temos que ser bom o tempo todo com todas as pessoas. Aí está a nossa dificuldade ainda. Mas houve um tempo que nós nem o bem para os nossos fazíamos. Hoje nós já conseguimos fazer alguma coisa. Então isso demonstra o quê? Que nós já demos alguns passos. E esses espíritos de segunda ordem são exatamente estes que são os grandes colaboradores de Jesus na Terra. Dizem os biógrafos de Leon Denis de que ele estaria na linha sucessória de Allan Kardec. Mas Allan Kardec também era um cara, né? Convenhamos. Né? Mas vai que. Então ele estava lá, prontinho, amadurecido o suficiente para tocar. E como bem disse aqui a página, desenvolver a tarefa. É bom que se lembre que o próprio codificador Allan Kardec disse que ele estava lançando as bases do Espiritismo. Mas o Espiritismo não se fecha, não se completa nas 5 obras que nós passamos a conhecer como o Pentateuco kardeciano. Não, ali são as bases do Espiritismo. E ali estão aquilo que nós devemos manter, buscar, preservar. Pois que nós sabemos, né? Quando não há a base, o que acontece? Estamos vendo agora, infelizmente, mais uma, entre aspas, tragédia anunciada. 2 edifícios que vêm ao chão, porque certamente as suas bases não foram feitas corretas. E às vezes a gente fica, pelas viagens que fazemos em municípios outros, estávamos nós apenas para mostrar como alguns dos nossos pares ainda pensam em relação a Allan Kardec. Depois de estarmos fazendo um trabalho, no intervalo desse trabalho, já que era um trabalho mais longo, sempre tem um cafezinho, um biscoito, né? Que o espírita leva isso muito a sério. Tem que espiar, mas tem que provar também. Na verdade, ele prova mais do que espia, né? Se não tiver o cafezinho, não tiver o biscoito, ele desespera. Estávamos lá entre um café, um biscoito e outro, com conversa com os nossos confrades. E aí se aproximou de nós um companheiro. E olha a pérola que este companheiro veio dizer para nós. E logo para nós. Entre outras coisas, ele disse o seguinte, que Allan Kardec estaria ultrapassado. Parei tudo o que estava fazendo. Me virei para ele e o questionei. Baseado em que você está afirmando que Allan Kardec estaria ultrapassado? Mas nós aprendemos na doutrina que temos que ser misericordiosos, não é? E aí, eu não faltei com caridade, respondi por ele. Por já que eu vi que ele estava com dificuldade em responder. E aí eu coloquei a seguinte questão para ele. Se, naquela época, estava com 160 anos de doutrina espírita, se Allan Kardec, ele estava sugerindo que Allan Kardec estava ultrapassado em razão dos 160 anos da doutrina, misericórdia com Jesus. 2000 anos. Este companheiro imediatamente saiu calado. Na segunda parte do nosso trabalho, não o vi mais. Então, nós temos que... E o nosso companheiro aqui, reverenciado nesta tarde, as suas obras são permeadas por essa chamada de atenção em relação às bases espiritistas. E foi exatamente numa dessas obras singulares de Leon Denis, chamada No Invisível,
E nós nos deparamos com uma frase, com uma chamada de atenção, que nós, inspirados nesta frase, escrevemos esse livro. Está aqui na contracapa, e eu vou ler para os senhores. Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Leon Denis. Bom, a primeira vez que eu li esta frase, eu falei assim, peraí, mas o espiritismo não é coisa santa? Corremos o risco disso se perder? Corremos. Basta observar o que aconteceu com o cristianismo. O que fizeram com o cristianismo. Pois que o cristianismo, nos 4 primeiros séculos da sua existência, onde não havia aquela base de igreja, de instituição, era um movimento vivido e sentido pelo povo, por aquelas pessoas sensíveis aos ensinos trazidos pelo nosso mestre querido Jesus. A partir dali, quando Roma se assenhora e se apodera através da força daquele movimento, nós vimos o que aconteceu depois. Mas Jesus sabia disso. Jesus, ao anunciar a vinda de outro Consolador, dentro das características que estão ali, na promessa que ele faz, ele vai dizer que este Consolador relembraria tudo aquilo que ele tinha ensinado e muito mais. Ou seja, Jesus sabia que as pessoas iam distorcer os seus ensinos, que as pessoas iam esquecer os seus ensinos. Então, as palavras de Leon Denis devemos levar isso com muita seriedade. Para onde o Espiritismo está caminhando? Né? Como nós estamos nos relacionando com ele? Ou apenas somos usufrutuários dele? Ainda que seja lícito um primeiro contato, um tempo inicial de relação com ele, mas depois o Espiritismo quer alguma coisa a mais de nós, né? Do nosso compromisso. E as obras de Leon Denis pauta-se muito exatamente nesse viés, deste comprometimento que nós precisamos ter. Então ele é um grande exemplo a ser seguido. E nós, muitas das vezes, ficamos seguindo médiuns, seguindo grandes oradores, seguindo esse ou aquele companheiro. E nos esquecendo exatamente de seguir aquele que é o único e deve ser seguido, Jesus. Pois que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma, junto com os Espíritos, que o Espiritismo não veio ensinar uma nova moral. A moral é do Cristo. Então, quando eu vi pela primeira vez alguém me dizer que nós espíritas seguimos o Evangelho de Allan Kardec. Ah, vocês lá seguem o Evangelho de Kardec, né? Tudo bem, são pessoas que ignoram a doutrina, a religião que nós professamos. Mas, quando essas gafes, essas interpretações errôneas partem de nós espíritas, aí devemos sim nos preocupar. Pois que o Evangelho que nós vamos encontrar na doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Como está lá no Novo Testamento, os 4 canônicos. O Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas. É o mesmo Evangelho, não há outro. Né? Então, tudo isso nós precisamos observar. E aquele que se debruça a estudar as obras de Denis, vai observar esta preocupação. Porque, ainda que ele tenha e muito desenvolvido aquilo que ele encontrou por base, né? Mas ele manteve a base. Ele não desconsiderou. E nós, com esse modismo, essas novidades que a todo instante aportam em nossas casas, nós corremos sim esse risco. Se nós não observarmos exatamente para onde estamos caminhando. Bom, dito isto, nós resolvemos, como disse,
homenagear Denis através da sua própria obra. Daquilo que realmente que tem valor. Pois que ele passou por aqui, mas deixou algo que vai nos sustentar, que vai nos manter no rumo certo. E dentre essas obras, nós vamos encontrar uma singular, que é o problema do ser e do destino. Não tem a dor. Nos originais franceses, não tem a dor. Apenas o problema do ser e do destino. Então ele, esta obra ela é estruturada em 3 partes. A última dela ficou conhecido como ele tratou das potências da nossa alma. Gente, é uma coisa fantástica o que ele nos apresenta na última parte desta obra. E ele elenca ali uma série de potências, todas elas abstratas, que não podem ser palpadas, mas os seus efeitos, de igual forma, são fantásticos. Pois que ele vai falar do pensamento. O pensamento é uma potência do espírito. E já teve um grande pensador que disse: penso, logo existo. Pois que a maior característica de nós em relação a todo o resto da criação é exatamente esta capacidade de pensar, de ponderar, de refletir. Somente nós, na condição que nos encontramos, de espíritos individualizados, podemos pensar. E ele vai mostrar o que é o pensamento. É matéria. O pensamento edifica, mas também destrói. A depender da qualidade e da natureza desses pensamentos que estamos oferecendo à vida. Ele também vai falar do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um capítulo à parte nos estudos dos espíritas. E eu dedico nesta obra um capítulo inteiro. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu, logo nos primeiros contatos com a doutrina espírita, isso já vão quase 23 anos, é que é uma doutrina de liberdade. Né? Nós temos o livre-arbítrio. E alguns interpretam que ter livre-arbítrio é fazer o que quer. E as pessoas, alguns, acham que podem fazer o que quer, por exemplo, dentro da casa espírita. Se comportar como querem. Então estamos vendo que nós precisamos reestudar essa questão, este capítulo do livre-arbítrio, que é uma potência da nossa alma. Nós somos capazes de fazer escolhas. Dizer: mamãe, eu não quero comer jiló. E mamãe fazia eu comer jiló. Olha, e pior do que comer jiló, hein? Era comer as peles do tomate. Em nossa época, não tinha as facilidades de agora. Extrato de tomate, coisas parecidas, esses molhos preparados, que não faz nada bem, hein, diga-se de passagem. E aí era tomate mesmo. E a minha mãe era um pouco exagerada, sabe? Era bastante tomate. E eu não sei se alguém aqui chegou a fazer arroz com tomate. As peles flutuam e ficam todas por cima. Eu não sei por que a minha mãe olhava para os 8 filhos e me escolhia. Você vai comer todas as peles do tomate do dia de hoje. E todos os dias era uma tormenta. Me obrigava a comer a pele do tomate. Obviamente que eu não faço isso com os meus, né? Porque era uma época diferente da de hoje, né? Hoje, mais preocupante, podemos dizer. Porque esta mesma liberdade que estamos falando, em alguns casos virou libertinagem. Não é? Bom, cresci, continuo não comendo pele de tomate. Muito menos jiló e muito menos quiabo. Já a minha esposa adora o jiló. Paciência. Cada um com seu karma, né? Paciência. Vamos para frente. Bom, então, ele fala desse livre-arbítrio. É um livre-arbítrio com responsabilidade.
Ah, você pode fazer tudo? Não. Imagina se nós pudéssemos fazer tudo. Nós já tínhamos posto fogo no mundo. Não era pôr fogo lá na cidade, a gente ia pôr fogo no planeta inteiro. Não é assim. Então, nós estamos submetidos à lei de Deus. Todos nós estamos abaixo dela. Sob o seu olhar. Né? E todas as leis é para o nosso bem. Da mesma forma, quando nossa mãe mandava a gente tomar banho, que era terrível, não gostava de tomar banho. Não é? Tinha que tomar banho. Tinha que ir para a escola. Veja, gente. Nossa mãe nos obrigava a ir para a escola. Como a gente agradece ela hoje, né? Mas na época, nossa, não queria ir. Mas era uma coisa boa que nós, naquele momento, não interpretávamos daquela forma. A gente queria ficar na rua, jogando bola, brincando. Não queríamos pagar conta, não tinha que pagar conta, não tinha nada disso. Então vivíamos uma vida, né, aparentemente muito melhor que hoje, não é? Mas só hoje compreendemos o valor da nossa mãe. Como ela se empenhou. E sozinha, já que ficamos sem pai muito cedo. Com 8 filhos. E ela assim, sozinha para cuidar de nós. Bom, assim são as leis de Deus. Muitas das vezes nós não a compreendemos. Mas ainda que não compreendamos, temos a seguinte certeza, é para o nosso bem. Então lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, estão lá as leis morais. E esta terceira parte começa com a pergunta 614. Quando Allan Kardec pergunta, quer saber o que é lei natural? Respondendo a ele, eles dirão, os imortais. Lei natural é a lei de Deus, criada para a felicidade do homem, olha aí. Diz o que ele deve ou não mais fazer. E quando o homem dela se afasta, ele sofre. Eu ia para a escola comer merenda. Queria brincar, fugia, batia a perna. Aí o que acontecia? Chegava no final do ano, o que acontecia? Pau. E aí, não era da lei? O problema estava na regra ou em mim? Estava em mim. Então, a lei de Deus foi criada para a nossa felicidade. Para nos conduzir com segurança à paz, à plenitude. Então, o fato de estarmos vivendo num mundo semelhante ao nosso, é porque nós ainda necessitamos. Usamos mal o nosso livre-arbítrio. Escolhemos mal. Saímos do caminho e nos perdemos. Bendita e santa doutrina espírita, que fez com que nós nos reencontrássemos no caminho. Estamos no caminho. Vamos chegar lá. Depois de estar no caminho, o que precisamos fazer? Bom, e ele continua falando ainda sobre a consciência. Outra potência do espírito. Nós também, eu não sei se eu plagiei Denis, viu? Porque eu também dediquei um capítulo inteiro à consciência. Sabe por quê? Porque a consciência é um produto do ser pensante que somos. Do espírito. E esta consciência tem uma relação direta com duas coisas. O primeiro é o conhecimento. O conhecimento é fundamental para formar uma consciência. Fundamental, mas não suficiente. Porque existe uma outra coisa chamada maturidade espiritual, que é o uso que se faz deste conhecimento. Como você se entende enquanto criatura humana. Então, tudo isso forma uma certa consciência. Vocês acreditam que pessoas que matam, que estupram, que traficam, eles vão para casa e dormem? E eles sonham. E tem bons sonhos. O cara acorda de manhã e ele é capaz de fazer, poxa, eu tive um sonho tão bacana. Peraí, mas ele sabe que tudo que ele fez e continua fazendo é errado. Onde está a consciência? Ele tem o conhecimento, mas ainda não tem a maturidade de perceber isso. Pois que só agora, e bem recentemente, que a gente melhor pôde compreender quando Paulo vai dizer o seguinte,
tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É uma doutrina de liberdade. É uma doutrina de exposição. Não há uma imposição. Mas na medida que a gente vá introjetando esse conhecimento, esta consciência vai se formando. E aquilo que eu achava tão natural passa a me constranger. É quando ele vai dizer, o amor do Cristo nos constrange. Tem que constranger. Nós não podemos banalizar essas situações que estamos vendo. Nós temos que passar, ver uma situação e sair constrangido. E esse constrangimento, neste mundo, é a causa de ainda não haver a felicidade plena na terra. Você pode ter tudo, saúde boa, família ótima, emprego, ter o Leon Denis para frequentar, olha que maravilha. Aí você sai daqui, você vê uma pessoa ali comendo lixo. Eu passei praticamente a vida toda vendo isso, gente. Todos aqueles que trabalham no centro do Rio, eu trabalhei quase 40 anos no centro da cidade, via isso praticamente todos os dias. Saía do restaurante, do lado de fora, envolto aquele saco preto, os restos, as pessoas comendo daquilo. Como você ser feliz num mundo como esse? Não dá. Tem que se constranger. É o Cristo te constrangendo a ser uma pessoa solidária. De Joana de Ângeles, a pessoa solidária jamais será solitária. Então são esses entendimentos que vão permeando e vão constituindo uma nova consciência, aonde Leon Denis coloca como essa grande potência de impulsionar a criatura no objetivo, na evolução. E ele continua falando, eu vou deixar por último aquilo que eu vou melhor tratar, se o tempo nos permitir. Ele vai falar do amor. Gente, o amor é a liga, sabe? É a massa que une, que dá sustentação. Pega-se só tijolos, coloca um sobre olho e faz uma casa. Primeiro o vento vai tudo embaixo. O que é que sustenta? É a massa. É o cimento, é aquela, né, que a gente bate ali e tal. Depois que ele solidifica, acabou, ele está rígido. O amor é isso. Dá essa consistência nas relações. O amor promove a fraternidade entre as criaturas. O amor supera. E tem uma passagem dos evangelhos, que é uma das passagens mais lindas do evangelho, que é a primeira carta de Coríntios, quando Paulo vai escrever sobre o amor. É uma das passagens mais belas, quando ele vai falar do amor. O amor não se impacienta, né? O amor perdoa, o amor é paciente. E ele vai falando lá, discorrendo. É uma beleza aquilo, né? É uma meta. Por enquanto, o nosso amor é condicional. Eu amo sob condições. Quando aquelas condições deixam de existir, eu não amo mais. E o que é mais grave, em alguns casos, aquele amor que eu dizia ter pelo outro passa a ter ódio, perseguição, disputas judiciais. Pessoas que ficaram casadas 20, 30 anos, amando-se, pelo menos aparentemente, né? E por alguma razão, separam-se. E aí passam a ser inimigos. Então, o nosso amor ainda é uma linha muito tênue entre o amor e o ódio. Deixei de amar e imediatamente eu passo a odiar a criatura. Não pensou como eu, ódio. Estamos vendo essa barbárie nas redes sociais, em decorrência de posições, por exemplo, políticas. Pessoas, irmãos nossos, espíritas. E agora a moda é o seguinte, não gostou, me tira do Face. Já repararam? Pode me tirar do Face. Nós estamos assim, banalizando as nossas relações. Porque a gente tem muitos amigos no Face, não é verdade? A maioria dos meus eu nem conheço. Porque eu vejo assim, todo dia eu recebo um monte. Eu não sei se é o Facebook que faz lá uma engenharia e vê assim, esse cara é Botafogo. Aí se é Botafogo, eu boto esse aqui. Eu acho que pode ser. Porque toda hora eu recebo um convite de espírita. Eu vejo, quem é esse cara? Nunca vi esse cara na fita, quem é? Aí eu abro lá o perfil da criatura, a espírita.
É conhecido de fulano, aí tem os amigos comuns. Aí tem mais de 2 comuns, já entra. Tá bom, pá, aceito. É espírita? Tá bom. Aí a gente vai para essas regiões, aí chega lá, o companheiro fala para mim assim, ô Walter. Eu falei, quem é você, criatura? Nós somos amigos do Face. Eu falei, muito prazer, você tem um excelente amigo. Né? Então, nós estamos banalizando as nossas relações. Onde está o amor? A gente abandona a casa espírita porque se magoou com um companheiro. Passou por mim e não me deu bom dia hoje. Aí magoa, faz biquinho. A gente se comporta como a minha netinha, tem 1 ano e meio, está lá em casa hoje, esse final de semana. Quando a gente não agrada ela faz biquinho agora. Aí desmancha a gente, né? Bom, então nós ainda somos considerados pelos espíritos crianças espirituais, gente. Nós precisamos crescer, usar dessas potências elencadas por Denis para a gente caminhar, para a gente construir, para a gente crescer. A casa espírita precisa de nós, entendeu? Como nós precisamos dela. É uma via em 2 sentidos. Então a casa espírita só existe porque vocês estão aqui. O dia que vocês deixarem de vir, a casa deixará de existir também. Porque o que é a casa? A casa somos nós. Somos nós que damos a característica da casa de Leon Denis. Aliás, eu faço palestra em várias casas coligadas a Denis. E o formato é o mesmo, né? Porque a orientação parece que é igual. Igualzinho, né? E aí, quando eu sei que eu vou falar, eu já sei como é que vai ser a história, viu? Né? É assim, você faz, vai ser. A gente já sabe, é um método. Então, é um método que todo mundo está agradável. Nos sentimos bem. Porque, às vezes, nós queremos que a casa se adapte a nós. Teve um companheiro que chegou em nossa casa, ainda na condição de presidente, graças a Deus passei o bastão. Fiquei 12 anos, misericórdia. Nem aguentava mais, nem os espíritos. Passamos, né? Mas nesta época, né, os companheiros, chegou um companheiro lá, apresentado por outro. O outro falou para mim, me preparou. Ele falou assim, Walter, semana que vem, vou trazer o cara aqui. Eu falei, vai trazer Jesus. No mínimo, né? Allan Kardec, Leon... Será? Aí, não, é fulano. Eu falei, mas quem é fulano? Oh, não conhecia quem é fulano. Ah, é um bem-sucedido aqui da nossa cidade, comerciante, sei o quê. Vou trazer ele aí, hein? Cuida, trata ele bem, hein? Eu falei, meu irmão, temos que tratar a todos bem. Aí ele, na semana seguinte, ele levou o cara. Muito bem. Olha, na entrada principal, a primeira coisa que o cara falou para mim. Senhor distinto. Olha, eu já passei em mais de 10 casas espíritas. E não fiquei em nenhuma delas. Eu não falei, mas pensei. Mais uma que não vai ficar. E não ficou. Ficou lá, sei lá, 5, 6 meses, só nos criou problemas. Porque ele queria que a casa se adaptasse a ele. Não, mas aqui vocês fazem assim, não pode ser assim. Eu falei, filho, todo mundo gosta assim. Dá seu jeitinho aí. Passe a gostar também. Não gostou? Da mesma forma que veio, vai. Não temos problemas. Ninguém se sinta obrigado a ficar. Mas ele quis ficar e só arrumou problema. Então isso é falta de amor. Falta de amor a Deus, a Jesus, aos mentores das casas espíritas, esses trabalhadores abnegados, gente. A gente vem aqui, faz a nossa tarefinha e vai embora. Eles estão aqui, ó. A gente sai deste salão, o trabalho continua. A assistência, o socorro. E aí a gente acha que eles estão aqui apenas para nós. E finalizando, vontade. Aí sim eu peguei, porque como a gente fala sem ler, às vezes a gente corre o risco de não ser fiel ao autor, sabe? Eu falei, todo mundo lá,
estuda Leni, né? Eu falei, eu vou falar uma bobagem lá, imagina. Não, aqui todo mundo estuda Leni, eu sei. Eu falei, não, dessa vez eu vou escrever. Vou cometer uma gafe, Jesus. Aí eu passei, eu me inclinei a essa potência, vontade. Gente, olha o que ele diz. Eu pensei neste item que ele fala sobre a vontade, algumas afirmações dele. Se não der para chegar ao fim, não tem problema, né? É apenas para aguçar o interesse de vocês. Pelo menos para aqueles que ainda não estudaram. Eu acredito que todos já estudaram, todos, evidentemente. Olha o que ele disse, que a vontade impulsiona, ou seja, leva para frente, que é o motor de todas as outras potências. Ou seja, se você não tiver vontade de amar, você não vai amar. Se você não tiver vontade de ter um pensamento educado, elevado, positivo, você não terá. Ou seja, a vontade é a potência que está na base de todas as demais. Semelhantemente, quando vamos estudar, por exemplo, sobre a humildade, os Espíritos afirmam que a humildade é a porta que dá acesso a todas as demais virtudes. E foi exatamente o testemunho de Jesus, a primeira lição de Jesus foi a humildade. Como ele veio, a forma que nasce na terra. Foi a humildade. Então, está tudo explicado à luz da doutrina espírita. Então, veja, ele segue dizendo que a vontade é que faz com que a felicidade se estabeleça dentro de nós. Só isso aqui, gente, a gente ficava aqui o resto do nosso tempo. Sabe por quê? Porque ele deu sentido, esclareceu o que Jesus afirmou. Jesus, entre as coisas que nos ensinou, disse assim, se vos disserem que o reino de Deus está aqui ou está acolá, não acreditais. O reino de Deus está dentro de vós. Então, mas para que este reino, de fato, se estabeleça, se erga, nós temos que ter essa vontade, esse querer. Querer e vontade são coisas diferentes. Ah, eu quero tanta coisa, gente. Vocês não sabem quanta coisa eu quero. Mas a vontade, eu não dou o implemento da vontade na busca desse querer. Porque tem a neurolinguística agora, é uma ciência bem recente, já provou que o pensamento positivo, as palavras positivas, têm um poder fantástico. Né? Então, por exemplo, quero, eu posso, eu consigo. Isso é lindo, né? Deve ter o seu fundamento. Não é da nossa área, mas deve ter um fundamento isso aí. Quando o pensamento está associado àquilo que você diz, filho. Porque se você apenas repete como um mantra, né? E aí, eu lembro da experiência de um irmão já desencarnado, do dia para a noite, ele se tornou budista. Eu falei, esse cara nunca leu nada. O que aconteceu com ele? Um dia, ele chegou em casa me pediu para ir buscar uma capelinha. Eu falei, mas o que é? Não, é coisa minha. Eu falei, tá bom, fui lá. Aí era uma capelinha, umas coisinhas lá. Não, tudo bem, eu fui lá, peguei para... Aí ele botou na sala lá de casa. Minha mãe ficou possessa. Porque ninguém podia tocar naquilo. Aí ele tinha uns horários lá, que ele recitava um mantra. Gente, a gente ficava assim, esse cara deve estar endoidado, né? Porque a gente não conhecia nada daquilo. Aí ele botava umas frutas lá. Olha só, eu não estou aqui falando isso assim, para denegrir absolutamente. Apenas, ele fazia sem conhecimento. Não entendia nada daquilo. Aí ele aprendeu lá. Eu falei, ué. Mas... Aí ele terminava. E detalhe, eu não sei se está no escopo da lei lá do budismo. Só ele comia as frutinhas. Ninguém mais. Eu falei, mas eu queria uma frutinha. Não, só eu. Aí ele comia a frutinha, todo mundo ficava olhando para ele. Aí eu falei, mamãe,
ele é maluco, deixa ele com a fruta dele. Durou 6 meses só, sabe? Depois ele desfez tudo da frutinha, da capelinha. Então, gente, né? Então, nós temos que ter conhecimento das coisas. Mas vamos seguir, senão eu vou me perder aqui, gente. Então, ele estava falando do rei de Deus, né? Então, nós temos que ter vontade, querer para edificar isso. Primeira questão. O que é o reino de Deus dentro de nós? Como é que se ergue este reino dentro de nós? Só isso aí dá pano para manga. Então, nós não conhecemos o reino de Deus. Não conhecemos. A gente veio das regiões umbralinas. A nossa natureza está muito mais próxima do início do que do fim. Bom? Mas, qual é a referência do reino de Deus? Tudo aquilo que Jesus ensinou. E por sintetizar exatamente no amor divino. Aliás, Deus nos criou com a sua vontade. Usou o seu amor para nos... Assim que já está acabando, entendeu? Nas casas de Leon Denis é bonitinho, que bota... Olha, eu tô... da incoerência, de todos. Né? E aí? Aliás, né? Nautas se perderam, né? É a tecnologia. Ah, que lindo, Jesus. Olha, saiu de novo. Hã? Era aqui? Não sei. Né? Então o personagem está ali. E aí ela quer saber aonde vai aquele caminho. Aí um personagem que falava, um coelho, falou para ela, para onde você quer ir? Ela diz, eu não sei. Aí ele diz para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí? Nós sabemos para onde queremos ir? Para onde o nosso objetivo é a perfeição. Então nós temos que manter o nosso foco. E ele está dizendo aqui que a vontade é que mantém o foco, a perseverança. Não foi por outra razão que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este se salvará. Então, às vezes, nós temos vontade, mas a nossa quantidade de vontade é pequena. E se gasta. A gente se deixa gastar. Daqui a pouco a gente perde a motivação, o estímulo. Já viu espírita sem estímulo? Tem espírita que está, estou aguardando assim uma motivação a mais. Tem espírita que diz assim para mim, isso aí eu vou deixar para a próxima encarnação. Ah, é? Quem te garante que você virá
num corpo semelhante a este. Quem te garante que você virá numa família boa? Quem te garante que você vai renascer em Cabo Frio? Senão você corre o risco de renascer lá em Itaboraí, viu, filho? Cuidado, hein? Quem te garante que você vai reencarnar na Terra? E a gente fica falando essas coisas por aí. Vou deixar para a próxima encarnação. Esta é a melhor encarnação de todas que nós já tivemos. É a encarnação que estamos despertando para o transcendente, para a consciência espiritual. Nós já demos um grande passo. Só que ainda não é suficiente, precisamos continuar dando outros. E é a vontade, segundo ele, que vai nos manter neste foco, nesta caminhada. Ok? E ele continua dizendo, olha, essa frase é fantástica. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade. Se você pode ficar 30 anos numa casa espírita, aliás, eu conheço vários que gostam de ressaltar, eu tenho 30 anos na casa espírita. Aí o outro, para não ficar por baixo, eu nasci em berço espírita. Aí a gente pergunta, e daí? Qual é a vantagem nisso? Só mais responsabilidade, nada mais. Pois que você está há tantos anos, filho, e continua sendo ranzinza, né? A pessoa chata, né? Tem pessoas que quando chega na casa espírita, tá aquele grupinho de irmãos fraternos, né? Não é fazendo fofoca, porque espírita não faz fofoca. Faz comentário evangélico, né? E ali naquele comentário evangélico, todo mundo feliz, daqui a pouco vem a criatura. Quando ela bota o pé na porta, todo mundo some. Porque ninguém aguenta mais a criatura. A pessoa só reclama de tudo e de todos. Vive só apontando os erros. Então a pessoa começa a ter uma dificuldade em relacionar-se com os outros. E depois que inventaram o tá ruim, gente, nunca mais ficou bom. Pode estar tudo bem com a criatura, ele está mais ou menos. Nunca está bom. Está sempre ruim. Fica, né? Então, isso é uma questão que nós precisamos rever. Então, a evolução parte da intenção e da vontade de cada um. A nossa evolução não depende do companheiro, do nosso irmão, do nosso parente, do nosso amigo. Cada um responderá por si. Mas ele não quer. Paciência, ore por ele e você siga adiante. Mas vai fazer por quê? Eu não fui para frente porque eu fiquei ao lado dele, fui solitário. É? Quando chegar lá, você vai ver a situação que você vai se encontrar. No mesmo livro, Os Mensageiros, André Luiz fala dos espíritas decaídos, gente. Esses mesmos que passaram pelos cursos, que se qualificaram, que se compreenderam e disseram assim, eu quero, opa! Fizeram assim para Jesus no passado, agora fizeram assim, estou dentro, pode contar comigo. Bom, aí quando chega aqui, rói a corda, né? Aí começa a ter problema de calor, de frio, de noite, dia. A reunião é muito cedo. E a reunião é muito tarde. E hoje está muito calor. Semana que vem não venho. O ar não funcionou? Já pensou? A gente começa a colocar obstáculos para justificar o injustificável. Né? Aí volta. Sabe o que André Luiz disse? Voltam atormentados. Alguns dementados. Porque a nossa consciência cobra. Pois que aquele que for mais dado, disse Jesus, este será mais cobrado. E não vai precisar de ninguém. É você com você mesmo, com a sua própria consciência. Aí você vê o tempo de inutilidade que nós passamos na Terra. E o irmão Miguel, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Ele assina uma linda mensagem, uma das mais lindas mensagens do Evangelho, intitulada A Piedade. E ele vai dizer, temei e conservai-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Não podemos mais ter uma vida de inutilidade. Nós não estamos aqui a passeio, já ouvimos isso muitas vezes. E Leon Denis, olha, bate nisso aí, hein? Responsabilidade. Temos ainda 12 minutos.
É interessante, tem muito mais coisas, né? Mas para encerrar, olha o que ele diz aqui. Ela, se referindo à vontade, pode agir tanto no sono como na vigília. Eu imaginava como a gente é tolo nas coisas, né? Depois que a gente vai adquirindo entendimento, a gente vai ampliando a nossa visão. Eu imaginava que fazia escolha era só quando acordava de manhã e até dormir à noite. Mas não é. A gente faz escolhas 24 horas por dia. Dormiu o corpo, o espírito liberto continua escolhendo aonde ele vai. A vontade dele é que move o seu interesse. E ele está dizendo aqui, essa vontade está presente tanto na vigília quanto no sono. Se nós temos vontade de servir a Jesus, seremos daqueles que ao nos recolher, estaremos despertando com essa disposição ao bem. Infelizmente, o mesmo André Luiz vai falar de casos de companheiros médiuns que foram solicitados estar em compromissos lá. E na hora aprazada, cadê fulano, cadê Beltrano, onde está? Vai buscar. Estava em locais menos confessáveis. Então, queridos, agradeçamos a Deus, a esse espírito, Leon Denis, pela grande contribuição dada não só ao espiritismo, dada à humanidade, já que o espiritismo tem por grande missão regenerar a humanidade, a começar pela regeneração de nós mesmos. Pela atenção de todos, nós damos muito obrigado. Fiquem em paz.